dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nessa live. Hoje teremos algumas histórias, brincadeiras e memórias sobre a Páscoa. Estamos fazendo o evento online por causa da pandemia, mas sem perder a magia e o encantamento da data. Teremos conosco hoje o professor Henrique apresentando Memórias da Páscoa, onde ele vai relembrar como a Páscoa era vista há muitos anos, lá no tempo dos nossos pais e avós. E teremos também o professor Juliano apresentando a performance Clown, a magia da Páscoa, que vai mostrar a inusitada rotina de um artista de circo em tempos de pandemia. Então, vem para cá, Henrique, para começar a apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia, amiguinhos. Bom dia, amiguinhas. Eu sou o professor Henrique e eu vou conversar com vocês hoje sobre a Páscoa. Uma data tão importante, tão significativa para as tradições religiosas da nossa cidade. Primeiramente, eu vou dividir ela em 3 partes para ficar mais fácil de nós entendermos o que é a Páscoa. A Páscoa, ela é para os povos pagãos, então para aquelas pessoas que não são das religiões católicas, evangélicas, é referente à deusa Óstara, que é a deusa da fertilidade, que ela é representada pela coelha, pelo coelhinho. Por isso que o coelho é um dos símbolos da Páscoa. Para as pessoas da etnia israelita, é a passagem, que representa a passagem pelo deserto. E para os povos do cristianismo mais atual, é o martírio, o Calvário e a ressurreição de Cristo. Então, como é que a gente vai conversar hoje sobre isso? Pessoal, é bem tranquilo, é uma fala bem legal. Tem marido por aí? Não, meu marido. O que acontece, pessoal? A Páscoa ela é uma data muito importante, é um feriado religioso para todos os países que são de origem cristã. Alguns países, inclusive, fazem feriado na segunda-feira, fazem feriado na sexta-feira santa e na segunda também. Não é o caso do Brasil, mas acontece em alguns outros países. E o que eu vou falar para vocês, o que eu vou mostrar para vocês hoje, são algumas tradições que marcaram e que marcam a Páscoa. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço, deixem aí nos comentários. Quem é que mora com os avós, com as nonas, com as bábtias, com as omas? Perguntem para eles como é que era a Páscoa, como é que era a Semana Santa, como é que funcionava a sexta-feira. Quando eu ia para a casa da minha nona, ou quando ela vinha na minha casa, a sexta-feira era um dia silencioso, era um dia de respeito, era um dia em que não podia brincar, não podia sair correndo. Em algumas casas, eles iam a cobrir os espelhos. Tudo isso em respeito ao martírio, ao sofrimento de Cristo no sempre vai frisar isso. E eu falo desta forma para vocês, porque eu vou fazer mais uma pergunta. E essa, ela é
fundamental, ela é muito importante para nós. Será que a Páscoa, lá quando Erechim começou nos seus primórdios, lá 102 anos atrás, quase 103, porque mês que vem Erechim faz 103 anos, será que lá nos primórdios, lá quando nossos avós, bisavós vieram para cá, vieram das colônias velhas, quando eles vieram das colônias velhas, pessoal, quando eles vieram lá dos navios, vieram de navio para cá, como será que era a rotina deles? Como será que eram as tradições deles na Páscoa? Porque eles vieram de países cuja religião era muito presente. E a nossa cidade é caracterizada por isso desde sempre. As primeiras igrejas já começaram a surgir junto com a colônia. Quando Erechim virou município, logo adiante já teve igreja católica, já teve a igreja anglicana, mais adiante começou a ter as igrejas evangélicas. Mas, tudo bem, pessoal. O que acontece? Como se tem toda essa tradição, todo esse respeito, todo esse valor pela construção da religiosidade na nossa cidade, os nossos avós, os nossos bisavós, eles trabalhavam, então, com essa ideia de respeito, de cuidado, e existiam algumas tradições, pessoal, que elas se mantêm até hoje. Posso dar um exemplo para vocês? Essa aqui, ó, para o Domingo de Ramos. Todo mundo consegue ver? Isso aqui é um ramo, pessoal, que ele é enfeitado de palma para ser colocado nas casas, segundo a tradição, para proteger das tempestades. Em alguns locais do interior, que existiam estábulos, que existiam locais para animais, se colocava também para proteger a vida animal e a vida vegetal. Para quê? Para se ter sempre, então, abundância. Vejam como é tudo interligado, vejam como as coisas são ligadinhas. Fertilidade, abundância. Outra tradição que acabou se tornando de várias etnias, pessoal, é essa aqui, dos ovinhos pintados. Todo mundo consegue ver? Esses ovinhos, eles são oriundos dos povos eslavos. Então, lá do pessoal da região dos Balcãs, na Europa. Poloneses, iugoslavos, daí vem um pouquinho mais para o centro da Europa com alemães, e acabou se tornando uma tradição também das demais etnias, ou da maioria das etnias que compuseram a cidade de Erechim. Um quiz rápido, uma pergunta rápida no meio da fala. Quantas etnias vieram para Erechim? Alguns dizem que são 23, 24, 30, mas vejam o grande número de etnias que construíram a nossa região. Aqui, ó, um ovinho que representa, então, o ramo. Aqui, deixa eu botar mais pertinho para vocês enxergarem. Muito se fez, muito se fazia de colocar amendoim aqui dentro, amendoim doce. Alguns chamam de carapinha, cri-cri. Se alguém tem algum outro nome, bota nos comentários ali para nós.
Quem já fez isso, se tiver foto, manda também uma fotinho para nós termos, para nós vermos, tá? Uma tradição que é mais das etnias... Meu marido, alguém viu? Não? Polonesas, pessoal. Aqui, tá? É o baranek. Eu tirar aqui o parafusinho. Sabe fazer? Aqui. Vejam só, pessoal. Isso é um cordeiro que é assado com os olhinhos de cravo, que é farinha e água, tá? Representa uma tradição também dos povos poloneses. Ele é assado desta forma. Olha só o nome, é baranek. Vejam só, a forminha é fechada e o pãozinho é assado. Aqui, pessoal, tem mais alguns exemplos de ovinhos, tá? Eu estou saindo um pouquinho do foco para trazer para vocês. Este aqui é uma tradição já polonesa mesmo. Ele é entalhado em madeira. Opa, eu estou na frente aqui, mas já estou saindo. O que isso quer dizer? O que isso representa para nós nesse contexto, pessoal? Tá? Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido. É para nós termos a ideia da riqueza das tradições de Páscoa. Então, cada etnia produz elementos que representem a sua cultura. Por quê? Olha só, quando você sai do seu país de origem, ou quando você sai lá, por exemplo, de uma colônia velha, mas, essencialmente, quando você sai do seu país, você sai da Itália, da Alemanha, da França, da Polônia, Lituânia, Espanha, Itália, e assim por diante, você traz para esse novo lugar todas as suas tradições, todos os seus conhecimentos, todas as condições para desenvolver a sua tradição, né, pessoal? Para desenvolver a sua matriz cultural. Uma questão muito importante nesse sentido é que, se vocês, quem tiver acesso, quem tiver a oportunidade de ir ao Arquivo Histórico, pode dar uma olhadinha nesse livro aqui, que é do patrono do Arquivo Histórico. Tempos Heróicos, Serra do Erechim, Tempos Heróicos. E que ele conta um pouco, ele restaura um pouco dessa trajetória e ele explica, então, também que as pessoas que vieram para cá, elas não simplesmente esqueceram o que elas sabiam. Elas passaram a produzir, a partir do que elas sabiam, novas coisas, novos conhecimentos, novas informações, desenvolver novas tradições. E aí eu retorno para a ideia dos ovinhos. Os ovinhos que eram de uma etnia, de uma região específica da Europa, ela passa a ser adotada, então, por mais grupos sociais. Por quê? Porque o que acontece, pessoal? Nem todo mundo brincadeira. Nem todo mundo tinha condições de ter, por exemplo,
fartura de chocolate. Aliás, era muito difícil se ter chocolate. Então, se buscava trazer elementos para valorizar as datas. Em conversas com uma senhora já de 70 e tantos anos, da etnia italiana, quando eu questionei ela sobre como é que funcionava a Páscoa para os descendentes de italiano, ela comentou exatamente isso. Que eles só viam amendoim doce, a questão da carapinha, na Páscoa. Então, quer dizer que isso também se tornou uma tradição de outros grupos sociais, de outras etnias. E por que isso é importante? Porque tu estás em um outro país, com cultura diferente, com pessoas que são de diversas etnias, e a partir disso tu precisa construir uma nova vida, uma nova sociedade, precisa desenvolver um lugar. Ai, carapinha! Olha os efeitos. Uma tradição que a minha família contava, que o meu falecido nono fazia, era, na Sexta-feira Santa, abre aspas, tirar a aleluia das frutas, das árvores de fruta. Ou seja, ele pegava um galho, uma ripa, e ele batia no tronco das árvores. Segundo o conhecimento dele, o que ele imaginava, o que ele conhecia, o que tinham passado para ele através das outras gerações, é que isso faria com que as árvores, com que os frutos das árvores fossem mais doces, que eles dessem em maior quantidade, maior abundância. Vejam como as coisas vão se misturando, né? E aí, pessoal, para ir dando uma encaminhada na minha fala, assim, porque nós temos mais a parte da esquete do professor. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma contribuição, vai falando para nós, vai deixando as mensagens, vai deixando os recadinhos, que a gente, se possível, a gente vai respondendo ainda na live. E lembre, uma mensagem final dentro dessa conversa que nós estamos tendo aqui, que a Páscoa, ela é um momento de respeito, de pensamento, porque nós estamos em um cenário cada dia mais complicado. E nós precisamos agora ter discernimento, nós precisamos ter calma para lidar com as situações. E pode se espelhar na figura histórica de Cristo para tentar levar as coisas da melhor forma possível. E olhem só, reitero, quem tiver material, quiser mandar fotinho para nós vamos fazer uma matéria depois, postando todos esses materiais que vocês enviaram para nós. Nós vamos deixar na página da Prefeitura, na página do Arquivo Histórico. Feliz Páscoa, pessoal. Muito obrigado. E continuem acompanhando o nosso... Alguém viu meu marido por aí? Ninguém viu? Não? É muito interessante conhecer um pouquinho mais da nossa história. A gente quer mandar um bom dia para a Tati Peretti, para a Marilise Fortuna e para a Gabriela Dal Bosco, que estão nos acompanhando aí na live. E agora a gente vai chamar o Juliano para apresentar a performance Clown, a magia da Páscoa. Não saiam daí que a gente precisa de um minutinho para arrumar o cenário e já voltamos.
Respeitável público, vocês estão prestes a entrar em um universo de fantasia, imaginação e sonhos. Deixe o resto do mundo e todos os seus problemas do lado de fora. Se acomodem em suas cadeiras, abram as suas mentes e permitam que possamos conduzi-los em uma viagem a um universo espetacular. E o nosso show começa assim.
Aí, Juliano, muito bem. Agradecemos ao Juliano, agradecemos ao Henrique pela apresentação dele, agradecemos a Wanda Groff pelo empréstimo de materiais, pela apresentação do Henrique, agradecemos a nossa intérprete de Libras, Rose, e agradecemos a nossa coelhinha. E também queremos mandar um beijo para todo mundo que está nos acompanhando aí, para a Márcia Batmer, para a Liliane Vaz, para o Marcelo Camelinho. Não, ninguém viu? Bom dia para todos vocês. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que a nossa próxima live é às 15 horas. Não esquece de convidar os amigos para assistir também. Feliz Páscoa para vocês. Até mais.